Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Câmara Campinas. A partir de agora, nós entramos com o Saúde é Vida e vamos falar de setembro, que é o mês dedicado ao Setembro Dourado, que se dedica ao combate ao câncer infanto-juvenil. Hoje, vamos falar sobre um tipo de tumor cerebral que, apesar de ser o mais comum em crianças, ainda é pouco conhecido. Vamos falar sobre o meduloblastoma. E para conversar sobre a importância do Setembro Dourado e também a importância da prevenção, nós vamos receber o Dr. Sidney Epelman. Ele é oncopediatra e líder nacional da especialidade de oncopediatria da Oncoclínicas. Doutor, muito obrigada pela sua participação. É um prazer receber o senhor aqui no Saúde é Vida. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade. O tema é sempre bem-vindo. Acho que seja uma ou duas pessoas que já se beneficiam desse conhecimento, porque os tumores oncológicos, na pediatria, enfim, a oncologia pediátrica é uma especialidade para pouca gente, ainda bem. Poucas crianças têm o diagnóstico e adolescentes o diagnóstico de câncer, mas ele acontece. Então é importante chamar atenção que mimetiza muitas doenças, chama atenção porque também às vezes é um tumor. Isso acho que é a primeira mensagem importante. A gente não consegue falar sobre todos os tumores, a gente vai falar mais sobre o tumor cerebral, que é uma das neoplasias mais comuns, especificamente meduloblastoma, mas é importante sim. Acho que o mais importante da mensagem é saber que existe, né? Que também, às vezes, infelizmente, aquela criança pode estar desenvolvendo um câncer. Correto, doutor. Olha, de acordo com informações, mais de 30 mil crianças no mundo são diagnosticadas com este câncer cerebral infantil, cuja sobrevida é abaixo de 5%. Então, doutor, explica pra gente o que é esse tumor, né, o meduloblastoma, como ele se desenvolve e por que ele é considerado um tumor cerebral maligno mais comum na infância. Então, depende de onde a gente for olhar, os resultados não são tão ruins como você colocou, dependendo. Eu acho que já aí, quando a gente fala em Setembro Dourado, e por que da conscientização? Porque muito se fala sobre diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce ele é importante. A prevenção não tem, né? Então, prevenção em oncologia pediátrica, diferente do adulto, onde ele tem algumas ações que pode prevenir o câncer, na infância, isso praticamente não existe. Muito menos em tumor cerebral. O meduloblastoma é um dos tumores mais comuns cerebrais na infância, tem os gliomas também são bastante importantes, e ele está localizado aqui na fossa posterior. Agora, talvez para quem não seja médico, a localização menos importante, o mais importante é que ele pode mimetizar outras doenças, e muitas vezes se confunde no primeiro momento quando a criança está com muita dor de cabeça, muita cefaleia, ela pode ficar com a marcha mais alterada, ela pode ter algum outro sinal neurológico e muitas vezes achar até uma convulsão, menos comum, e normalmente quando vai ao pronto-socorro se pensa em outras doenças, especialmente porque a dor de cabeça pode ser seguida de vômito, né? Então o que acontece é que se confunde com outros tipos de doenças muito mais corriqueiras, e muitas vezes será a doença mais corriqueira, mas algumas vezes acontece o diagnóstico de um tumor cerebral, especificamente só saberemos depois da cirurgia qual tipo. E normalmente na fossa posterior, o mais comum é o meduloblastoma. Mas depende de onde você trata, se trata corretamente, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, os resultados são bastante bons. E a gente consegue no Brasil, sim, resultados bastante importantes do ponto de vista de sucesso, mas não depende só do diagnóstico precoce, por isso a importância de estarmos aqui discutindo. O diagnóstico precoce é o primeiro fator. Mas se a criança, depois do diagnóstico, não for nas mãos no local adequado, para uma boa neurocirurgia, para poder fazer uma avaliação correta da patologia, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos hoje moleculares que a gente tem que saber, e depois radioterapia, quimioterapia, que muitas vezes é necessário. O diagnóstico precoce, ele sozinho não cura, né? Você tem que ter todo esse arsenal, toda essa condição para oferecer para a criança. Aí sim a gente consegue oferecer taxas de cura de 60%, 70%, o que são bastante bons.
O mais interessante do medulloblastoma é que hoje ele não é considerado mais uma doença. O nome é o mesmo, mas dependendo daquilo que a gente encontra nessas avaliações que a gente faz hoje, tem esse conhecimento, já não é mais pesquisa, já é algo que tem que ser feito para poder tratar essas crianças corretamente, a gente divide elas em vários tipos, né? Muito bem, doutora. Agora, a expectativa, né, de vida de uma criança com esse tumor, ela tem uma expectativa de vida mediante um tratamento? É possível, sim, a gente ter esperança? Existem estudos, né, que trazem esperança para a gente dessa vida posterior à retirada, vamos colocar assim, desse tumor? Então, foi como eu falei, se essa criança tiver um diagnóstico correto, for tratada no local correto, maneira de cirurgia adequada, com poucas sequelas, em mãos de gente habilitada, uma radioterapia correta, uma avaliação desse tumor, que hoje não é todos os lugares que fazem, mas a gente consegue fazer com uma avaliação mais detalhada do que se encontra lá e classificá-lo corretamente, e radioterapia e quimioterapia, essa criança, como eu falei, ela tem uma boa chance de cura. E quanto menos agressivo, quanto mais a gente puder tratar, sabendo quanto tempo tratar, com menos sequela. Então, sim, a sobrevida e cura de crianças com medulloblastoma é possível, sim, nos dias atuais. Essa é um fato claro, não é hoje, já nos últimos anos, os avanços permitiram isso. Então, sim, tem uma expectativa boa, mas, de novo, desde que todos os passos necessários sejam feitos de forma extremamente correta, no local adequado. Isso faz muita diferença. Perfeito, doutora. Agora, no passado, o meduloblastoma ele era visto como uma doença, né, única. Mas hoje, de acordo com informações, é classificada em 4 grupos moleculares principais, o senhor mesmo falou, né? Então, cada um desses grupos tem características genéticas e respostas ao tratamento diferentes. Então, essa classificação permite direcionar, então, o tratamento de forma mais específica para cada paciente. E esse direcionamento ele aumenta aí as chances de sucesso no tratamento? Então, a sua informação é extremamente correta e a sua colocação também. Essa é a beleza, se é que a gente pode falar em beleza em tudo isso, nesse momento, porque a gente sabia já curava pacientes antes. Hoje, com essas informações que a gente tem através desses estudos genéticos, moleculares, que não são tão complicados mais, a gente consegue fazer, a gente tem um trabalho que faz daí para todo o Brasil, modifica completamente do ponto de vista de você entender melhor. E quando você entende melhor, você vai saber qual é a perspectiva de agressividade, qual é o prognóstico desse paciente, nesses 4 subtipos. E você vai poder tratar mais quem precisa e tratar menos quem precisa. Então, o que acontece? Você dá chances de cura específicas, mas o que a gente chama de medicina de precisão, e você não tem que agredir todos os pacientes de forma igual. Então, as sequelas são diferentes, o manejo é diferente. E isso é, como você bem colocou, a consequência é que a gente vai ter melhores resultados, dependendo do risco. Então, você vai tratar aquele que características de alto risco de forma mais agressiva, de baixo risco de forma menos agressiva. E o resultado final desse manejo é dar a melhor chance de cura. Para te dar uma informação, então, hoje a gente consegue trabalhar com 12 subtipos de medulloblastoma, mas que não tem tanta... a gente não... Tem algum detalhe ou outro que a gente consegue ainda manejar ainda mais durante a radioterapia, tem algumas modificações. Mas se já fizer a subclassificação nesses 4, já é um grande avanço, já está demonstrada a importância, e a gente consegue, de fato, curar com menos sequela e com mais chances de uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor para essas crianças. Então, doutor, esse tumor, o meduloblastoma, ele acomete crianças em que faixa etária, né? Que idade e como que os pais devem agir mediante ao diagnóstico, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico de um tumor e quando a gente fala de tumor maligno, infelizmente a gente pensa no pior.
Mas que bom que no Brasil nós temos pesquisadores, temos doutores, especialistas, assim como o senhor, doutor Sidney, que nos acende aí uma luz e que nos dá esperança, né? Então, gostaria que o senhor falasse da faixa etária dessas crianças e da reação dos pais ao diagnóstico positivo. Eu acho esse é um aspecto importante. Obviamente que ter um diagnóstico, enfrentar um diagnóstico de câncer na família já é impactante, ainda mais uma criança, um adolescente, isso é um fato. Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente tem que lembrar que e a gente tem que estar preparado para receber esses pais nesse momento, acolhê-los de forma correta, para que eles consigam entender a gravidade, mas ao mesmo tempo a esperança, se tudo fizer direitinho. É um processo intenso, né, de impacto. Então, mas o que acontece na vida real é que essas crianças normalmente elas vão para um pronto-socorro, ou para um pediatra, ou para um neurologista, para um neurocirurgião, não diretamente, com algumas queixas, como eu coloquei. Você fala, é importante, dor de cabeça, vômito, alteração na marcha, mais raramente, são os mais comuns. E aí, a partir de então, vai fazer uma ressonância, uma tomografia de urgência, para entender o que está acontecendo, se é que pensarem que é um tumor cerebral, não fizeram diagnóstico inicial de outra patologia, de outra enfermidade. E aí tem que passar, inicialmente passa na mão do neurocirurgião, e o neurocirurgião, a indicação correta de uma cirurgia, dependendo do tamanho do tumor e da situação da criança, mais urgente, menos urgente. Então, eu acho que a partir disso, os oncologistas podem ser chamados para ajudar nesse processo todo. E é importante essa sequência, que meio que eu repeti algumas vezes, porque é um manejo multidisciplinar, não depende só do neurocirurgião, não depende só do oncologista. Tem o radioterapeuta, tem o patologista, tem hoje a parte da biologia molecular, então tem que estar totalmente isso tudo estruturado para poder realmente falar para essa família aí, olha, realmente a gente vai poder oferecer uma boa chance de cura e a gente quer que tudo dê certo e isso tudo vai ser feito. Com esses todos os passos que eu acho que não é mais, é uma obrigação oferecer no centro que vai tratar. Não é mais admissível, porque, por exemplo, a questão desses subtipos que você colocou, os 4 subtipos, não está mais considerado pela Organização Mundial de Saúde como um processo de pesquisa. Isso já é um consenso. O que significa isso? Significa que já tem que oferecer para melhor cuidar dessas crianças, não é? Isso oferece, isso não oferece. Então, é muito importante que a gente tenha essa situação, a gente tenha essa situação nesse momento, tá? Correto. Eu acho que isso faz toda a diferença e realmente é uma obrigação. Acho que a melhor palavra é colocar para quem lida, ou para quem oferece, ou para quem vai tratar essas doenças. Não pode, eu não tenho isso. Não, a gente tem que achar os caminhos, e a gente tem caminhos tanto na esfera pública como privada para poder oferecer essa situação para os nossos pacientes. Maravilha, doutor. E quando o senhor fala de caminhos, né? O que nós temos ainda em estudo? Tem algo novo? Tem algum estudo referente à possível cura desse tumor? Ou então algum estudo que possa trazer um pouco mais de assertividade na hora da cirurgia? O que o senhor pode trazer para a gente de novo que nós temos no Brasil e no mundo referente a estudos, a pesquisa sobre esse tumor que acomete aí o cérebro de crianças e adolescentes? Eu acho que são várias situações. Essas que nós já estamos colocando aqui, ela não deixa de ser algo bastante inovador. Porque a questão muitas vezes já a inovação existe. A palavra mágica é o acesso, porque não adianta ter inovação se você não vai oferecer, se as crianças não vão se beneficiar, o Brasil afora disso. Acho que esse é um ponto importante, eu acho que esse que é o que chama a atenção demais. A segunda questão que eu acho fundamental é que a partir desse conhecimento, mais e mais drogas estão sendo discutidas e destinadas a estudos para poder saber qual é o melhor dos caminhos em termos de tratamento quimioterápico e outros agentes biológicos que a gente tem
hoje imunológicos que a gente pode pensar em oferecer, mas tem uma coisa muito bonita hoje também que a gente já está conseguindo através do encontro desses RNAs, DNAs, ninguém lembra, mas é aquela parte da célula que a gente tem lá, lá dentro, e o tumor também tem específico. A gente consegue fazer uma coisa hoje já que é muito bonita. A gente consegue oferecer, isso já não é em todos os lugares, mas a gente já começa a ter esse, nós fazemos aqui no Brasil também, o que a gente chama de biópsia líquida. A gente consegue, através de sangue, líquor é aquele é o líquido que a gente tira né, dentro do sistema nervoso central e muitas vezes do tumor não, mas mais do sangue e do líquor, dependendo de outros tipos de tumores de outros lugares, a gente consegue fazer o acompanhamento da resposta desses tumores. E a gente consegue saber, inclusive, se antes até da ressonância, se ele está aumentando, está diminuindo, e aí fazer intervenções mais precoces. Então, realmente nós estamos num momento extremamente importante de avanços, mas eu volto a falar que me preocupa muito. Os avanços têm para mim valor quando eles chegam na população, porque senão fica só no aspecto de pesquisa e se não fizer o que a gente chama de translacional, quer dizer, aquilo que a gente desenvolve, mas chega no paciente e de alguma forma melhora a condição do paciente, melhora o manejo, melhora a chance de cura. E aí, como eu coloquei, você ainda não usou essa palavra, mas a cura existe. Não é ainda estamos procurando, a cura já existe. Se fizer tudo direitinho, a gente cura essas crianças já faz algum tempinho, e a gente tem esses resultados aí com uma população bastante grande. Extraordinário, extraordinário. Quando a gente fala sobre cura, é muito bom ouvir, né, de um profissional, assim como o senhor, de que a cura ela existe. Isso é bom demais. Agora, quando o senhor fala em aproximar, né, a população de todas essas pesquisas, de todas essas informações, a gente pode remeter ao Setembro Amarelo. Eu gostaria que o senhor falasse, Setembro Dourado, perdão. Eu gostaria que o senhor falasse a importância, né, dessa campanha, dessa mobilização e qual que é a sua avaliação referente ao resultado dessa campanha que propõe explicar o que é, né, esse tumor que acomete crianças e jovens e mostrar que sim, que nós temos a cura para esse mal. Você fez uma pergunta que eu acho muito importante, realmente. O Setembro Dourado, no meu ver, já faz tempo que eu faço oncologia pediátrica, mais de 40 anos, ele funciona no sentido, eu não acho que os pais têm que saber o diagnóstico, fazer diagnóstico, não é função do pai, nem da mãe, e não vai aprender, porque estão muitas doenças, nós estamos falando de tumor cerebral, um tipo. A gente tem leucemia, a gente tem tumor cerebral, a gente tem o tumor ocular, retinoblastoma, sarcomas, a gente tem N outros tumores em pediatria. E o Setembro Dourado, ele inclui toda a discussão em função de todos os outros tumores. Então é para chamar a atenção que existe, é para chamar a atenção que se a criança não está boa, tem que procurar, e se tiver o diagnóstico, aprovável diagnóstico, um centro adequado, um oncologista adequado, que esteja preparado para oferecer tudo que existe nesse momento, tanto na esfera, como eu coloco, pública e privada, e a gente tem essa obrigação de fazer o que a gente faz. Por quê? Porque a melhor chance é a primeira, é aquela que você tem a maior chance de cura. O tumor volta, recai, a situação realmente deve ficando pior. Então, essa condição dessa discussão do diagnóstico, que fala-se muito de diagnóstico precoce, mas é como eu coloco, ele é importante dentro de um processo. Se você fizer diagnóstico precoce e não for adequadamente tratado no local correto, o diagnóstico precoce não vai curar sozinho. Então é todo um conjunto, né, um conjunto da obra, talvez essa expressão seja, para poder realmente oferecer. Então esse Setembro Dourado traz essa discussão do acesso, da condição ideal, sim, para as famílias cobrarem isso. Temos tudo aqui para oferecer para o meu filho nessa instituição. Esse é o ponto, né? O diagnóstico foi feito, se mais precoce, menos precoce, às vezes não é tão importante dependendo da doença, mas todos os passos são importantes, como a gente demonstrou aqui durante esse período que estivemos juntos, que para uma específica doença, mas se repete em todas, precisa de todas, o acesso a todos os cuidados e as informações necessárias hoje para a gente tratar, curar com menos ou mais sequela, dependendo do risco do paciente, dependendo das informações que a gente consegue
aí sim a gente vai ter um bom resultado dessa campanha toda do Setembro Dourado, que é isso, dar as informações necessárias para essas famílias, para elas poderem enfrentar uma doença grave e poderem obter o melhor resultado. É dessa forma que eu enxergo a importância do Setembro Dourado. Muito bem, doutor. E sobre as informações, além do Setembro Dourado, né? Essas pessoas, essas famílias, elas têm ali um suporte? Onde que elas podem buscar informação referente a essa situação? Nós temos informações, o SUS, ele oferece algum tipo de informação, ele oferece algum tipo de tratamento, algum tipo de apoio para essas famílias? Quando o senhor fala em políticas públicas, né? Qual que é a sua visão ampliada sobre políticas públicas referente a essa doença? Eu acho que tem muita discussão em relação às políticas públicas. A maioria dos pacientes no Brasil não se tratam no sistema privado, se tratam no sistema público, através do SUS. O SUS é um local importante, o SUS, não, o sistema SUS, Sistema Único de Saúde, ele é extremamente importante, porque ele oferece acesso a toda a população do Brasil sem custo. A gente tem um trabalho em São Paulo importante nesse sentido, e até toda a questão do medulloblastoma a gente oferece a avaliação da parte molecular para todo o Brasil sem custo, por exemplo, através do suporte de uma associação, o qual chamada TUCA, que a gente consegue verbas para isso. Concomitante a isso, tem todo aquilo que vem pago pelo SUS, né? O suporte que o SUS dá. Então, em conjunto, a gente consegue oferecer essa situação para a maioria da população, assim como você me colocou também dentro da Oncoclínicas, a gente consegue através de quem tem algum tipo de seguro social, ou enfim, da saúde complementar, ou mesmo privado também oferecendo. Então, tanto do aspecto público como do aspecto privado, a gente tem as informações. É importante que o paciente e a família discuta com o seu médico, com a instituição que esteja, as condições ideais. As informações hoje estão disponíveis para a maioria através de vários sites que discutem isso, informações no próprio SUS, das inúmeras instituições que tem, ou da própria Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica tem muita informação, o qual eu coordeno o trabalho na área de tumor cerebral. E a gente está à disposição também. Então, eu não acho que a questão hoje em dia, as informações aumentaram bastante. Acho importante mesmo todos estarem juntos trabalhando para que seja oferecido do norte do país ao sul do país, esse é um trabalho que a gente desenvolve, uma melhor chance de cura. O que eu chamo, como a gente teve um congresso esse ano, no qual eu tive o privilégio de ser o presidente aqui em São Paulo, que foi a questão da equidade, quer dizer, você oferecer a melhor chance. Equidade é uma palavra bem importante. E não ter diferença porque eu sou mais rico ou sou mais pobre. Eu acho que é importante que o país ofereça, e a gente tem desenvolvido, tentado desenvolver da melhor forma possível dentro da questão da saúde pública, né, das políticas, a discussão toda para que mais acesso correto em todos os locais, para realmente ter essa equidade de resultados para toda criança com câncer e adolescente com câncer nesse país. Muito bom, doutor. Olha, nós gostaríamos de agradecer a sua participação com a gente aqui neste programa, né, Saúde é Vida, que é um momento em que nós temos a interação com um profissional que pode nos trazer informações muito importantes e principalmente uma mensagem de esperança, como o senhor nos trouxe hoje, né? A conscientização, o apoio às pesquisas são passos importantes para que cada vez mais crianças tenham chances de viver uma vida plena, saudável e feliz. Então, aqui fica os nossos agradecimentos ao Dr. Sidney. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem referente ao tema de hoje, a esse tumor que é um pouco difícil até de pronunciar o nome, né? Mas que é algo que, quando a gente fala que é um tumor maligno,
já nos causa uma sensação de impotência, mas graças à ciência, graças às pesquisas e a profissionais como o senhor, a gente tem a esperança de vida. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial aos nossos telespectadores aqui do nosso Saúde é Vida. Então, eu acho que para aqueles que tem várias outras, muito mais informações que a gente não conseguiu cobrir, a gente fala mais de tumor específico. Eu acho que é o que você colocou, eu acho que a informação ela é importante para colaborar com aquilo que a gente mais almeja, que é curar os nossos pacientes. A família quer isso, o médico quer isso, nós todos, a sociedade quer que cada vez mais a gente possa alcançar aqui no Brasil resultados para todas as crianças e que a gente não tenha diferença de resultados porque eu tenho mais condição ou menos condição. Eu acho que isso é um caminho que a gente tem lutado bastante. A gente tem que contar com a ajuda da população sempre para poder dar suporte a tudo isso, então, não só do ponto de vista da política pública e da pressão em tudo isso, assim como muitas doações. Hoje muita gente ajuda o caminho, porque é uma junção. O governo não vai resolver nunca sozinho tudo. Então, eu acho que é toda a sociedade trabalhando em conjunto para, como eu estou agora num congresso fora do país, discutindo as novas estratégias. Por quê? Porque tem que avançar todo dia, né? E esse avanço depende de recursos, e recursos são sempre importantes, e a pressão toda para que todo governo federal, estadual, municipal faça investimentos nessa área, porque a cura é um fato e ela vai ser alcançada cada vez mais quanto mais investimento a gente fizer. Está relacionado sim ao investimento na saúde, está relacionado sim ao acesso à medicina de ponta a toda a população brasileira. Mais ainda em doenças como câncer na infância e no adolescente, que é uma questão, obviamente, não é só de vida ou de morte. E se você não oferecer a melhor chance, a gente vai perder aquele caso, aquela criança. Então é importante essa nossa discussão aqui hoje, ela faz parte de todo o trabalho do Setembro Dourado e chamar a atenção de todos esses aspectos. O medulloblastoma foi um exemplo, mas é igual, como eu coloquei desde o início. Talvez eu poderia repetir a mesma situação para outras doenças. O retinoblastoma, tumor ocular, que a gente trabalha muito também depende de uma condição adequada para poder salvar o olho, para poder fazer o melhor pelo paciente. Então, a gente pode passar o dia inteiro aqui, mas a mensagem tem muita chance de cura, tem que acertar, fazer o diagnóstico correto, preciso, precoce e estar em mãos adequadas, instituições adequadas. E a gente fazer o maior investimento nesse sentido para poder dar essa melhor chance de cura para cada uma das crianças brasileiras que infelizmente desenvolvem essa doença. Muito obrigada, Dr. Sidney Eppelman, né? Falando hoje sobre o medulloblastoma, algo que muitas vezes o nome assusta, como eu falei antes, né? Quando a gente fala essa questão de um tumor maligno, assusta também, mas que bom que nós temos a cura. E é sobre isso que nós falamos hoje aqui no Saúde é Vida. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Mais uma vez, gratidão ao Dr. Sidney e fique ligado na programação da TV Câmara Campinas.